Bom dia, está no ar o Band Entrevista. Hoje teremos duas entrevistas. A primeira com Roberto James, especialista em comportamento do consumidor. Ele vem falar sobre os aumentos da gasolina acontecidos recentemente e de Natal, que é a capital do Nordeste com o preço do combustível mais caro. Vamos também entrevistar a advogada Paloma Albuquerque, que recentemente ganhou uma causa inédita aqui em Natal. E também sobre o Dia da Visibilidade Trans. O Band Entrevista está no ar. De volta com o Band Entrevista, vamos ouvir agora Roberto James, que vem falar sobre esses recentes aumentos de combustível no nosso estado e em todo o Brasil. Bom dia, Roberto. Bom dia, Roberto. Realmente, hoje nós estamos com uma das gasolinas mais caras do país, né? Roberto, tivemos agora o terceiro reajuste no combustível só nesse mês de janeiro. Isso faz com que o nosso preço de combustível venha subindo vertiginosamente. E parece que o álcool acompanha, porque é sempre R$1 mais barato do que a gasolina. Não tem perdão e o consumidor sofrendo. O que é que você aconselha hoje ao consumidor fazer? Olha, o consumidor tem que ficar muito atento. Tá? O mercado hoje, essa política da Petrobras, ela é voltada para acompanhar os mercados internacionais. E a gente está num viés de alta muito grande. Por quê? A maioria dos países começaram a vacinar, né? Então, existe uma expectativa muito grande que o comércio dê uma disparada e o dólar, o petróleo, tudo isso acompanha. E a gente aqui, que tem uma certa dependência do petróleo internacional, e ainda mais temos uma política de uma única empresa que produz gasolina aqui no Brasil, de acompanhar os preços internacionais, a gente não tem o que fazer. Quanto ao conselho ao consumidor, vamos lá, vamos trocar, né? O etanol é uma ótima saída. Existe-se uma conta que as pessoas faziam que o etanol ele tem que custar 70% do preço da gasolina para valer a pena. Isso mudou muito. Diversos estudos, inclusive pelo Instituto Mauá, provam que depende do carro, depende do motorista. Então, o consumidor agora tem que fazer a sua conta, Roberto. E nesse caso, a gente tem visto, por exemplo, a gasolina aqui em Natal, hoje já passa de R$ 5,19, R$ 5,20 na maioria dos postos. Parece até que tem uma orquestração que todos os postos colocam o mesmo preço. Por mais que eles digam que cada um tem seus custos, mas os preços acabam ficando iguais. O que é que você sugere aos nossos consumidores nesse caso, além da possível troca pelo álcool? Olha, o mais importante é relacionamento com os postos. Existem diversos programas de fidelidade, diversos aplicativos que dão desconto. A gente tem que sair procurando, ou seja, cavando esse tipo de desconto. Essa é a grande verdade. Quanto à questão, Roberto, de ter um preço muito parecido, olha, nós temos aqui no Brasil um fornecedor de gasolina, no Rio Grande do Norte, 10 ou 12 distribuidoras que vendem para esses postos. Então, é um universo muito pequeno, é uma diferença muito pouca. Temos 3 usinas em operação aqui fazendo etanol. Sabemos que 27% do preço da gasolina é etanol. Então, assim, tudo impacta monstruosamente no preço da gasolina. Tá? Então, esse é um dos pontos que a gente pode conversar com o consumidor. Roberto, mas você acredita que essa questão, mesmo a gente sabendo que existe a questão da moeda estrangeira, do dólar, a produção de petróleo nossa não é suficiente para a gente pegar e imaginar que esse preço está superfaturado? Da história, né? O próprio presidente, recentemente, ele anunciou que nós somos dependentes apenas 30% do petróleo estrangeiro. Ora, se nós somos 30% dependentes do petróleo estrangeiro, bastaria a Petrobras acompanhar um preço em 30%, fazer os seus custos locais e fazer uma média de preço, uma média ponderada, e assim colocar a gasolina à venda. Nós temos uma refinaria aqui no Rio Grande do Norte, né, e a gente não consegue ter um preço diferenciado de outros estados. Por quê? Vem um grande vilão do preço da gasolina, que chama-se a carga tributária. Roberto, a internet está lotada de vídeos de pessoas que moram lá fora, moram nos Estados Unidos, mostrando a diferença de preço
entre um país e outro. Ora, se um país cobra 6 a 8% de impostos e a gente paga aqui de 40 a 45% do preço do combustível, da gasolina especificamente, ela é impostos federais e estaduais. E tem como quase metade do valor que você que você paga por litro, vai para o governo do estado e o governo federal. Então quer dizer que se a gente não pagasse essa taxa tão alta, o preço do combustível hoje deveria estar em torno de R$3? Talvez até menos, eu estava conversando com o presidente do Sindiposto do Rio Grande do Norte e ele disse, Roberto, nós somos varejistas, o varejista ele quer vender, então quanto mais barato o preço for, mais os postos vão vender. Quanto mais ele vender, mais ele vai ter lucro, vai pagar suas contas e por aí vai. Isso aí é uma tendência a se ter no varejo, isso é muito normal. Ora, se hoje, eu costumo fazer essa conta, se hoje a Petrobras, ela dissesse assim, eu vou doar a gasolina para as distribuidoras venderem para os postos, a gasolina não cairia aqui R$2. Olha que coisa, né? Então, se os postos dissessem, um outro exemplo que eu gosto de dar, se os postos de combustível aqui do Rio Grande do Norte dissessem, não, Roberto, hoje eu não vou ganhar nada, eu vou trabalhar, vou pegar o preço que eu compro da distribuidora e vou vender na bomba sem ganhar um centavo. A gasolina cairia 60 a 70 centavos apenas no seu preço final. Então, grande parte desse preço está ali enraizado numa carga tributária. A carga tributária da gasolina é diferente de alguns outros produtos, Roberto, porque ela é incidida num preço final, né? Existe um preço chamado pauta fiscal, que o governo do estado é quem determina. Olha, o preço da pauta fiscal é X, vamos supor R$5. E eu vou cobrar o ICMS em cima desse preço final. Vamos supor 30% para ficar uma conta mais simples, ou seja, R$1,50 fica exatamente com o governo do estado. A cada litro que você paga, R$1,50 fica com o governo do estado, quase R$1 fica com o governo federal. Está na hora do consumidor se unir e começar a andar menos de carro? Olha, já vi gente falando sobre bicicleta, carros elétricos e por aí vai. Porém, Roberto, eu vi que os motoristas de aplicativos estão se reunindo para protestar contra o governo do estado. É a primeira vez, eu tenho compartilhado isso com muita gente, é a primeira vez que eu vejo o consumidor conscientemente, né, entendendo que o problema do preço da gasolina é a alta carga tributária que ela incide sobre ela, e eles estão agora batendo a porta da pessoa certa, né? Olha só, 30% do valor fica com o governo do estado, né? Se ele abrir mão um pouquinho, se ele abrir mão 10%, a gasolina já cai em 50 centavos. Quem não gostaria de, ao invés de pagar R$5,20, pagar R$4,50? Já seria uma boa, já seria um bom começo, né, Roberto? É um bom começo. Os caminhoneiros estão ameaçando nova greve. A gente sabe o que o Brasil sofreu em 2017 com aquela greve dos caminhoneiros. O que é que você acha dessa situação? Olha, parece que eles ganharam a queda de braço com o governo, tá, Roberto? As notícias recentes que nós recebemos hoje é de que o governo federal ele vai baixar a alíquota de PIS e COFINS sobre o diesel. Devo dizer ainda mais, a diferença da paridade do preço do diesel da Petrobras para o preço internacional ainda está uma diferença de quase 30 centavos, Roberto. Se a Petrobras fosse aplicar a política da forma correta, o aumento não teria sido esse, não. Teria sido mais alto do que a Petrobras fez. Mas o governo está segurando por causa desse indicativo de greve. Qual a informação que a gente tem a respeito disso? Olha, dentro desse bolo, os caminhoneiros estão pedindo tabela de frete, estão pedindo melhores condições nas estradas e por aí vai. Porém, o governo já sinalizou que vai baixar o PIS e COFINS, vai diminuir essa carga tributária. Aí você pega todos os postos que já compraram a gasolina com o PIS antigo, vão ser pressionados a baixar assim que o governo fizer a baixa, né? Vai ter que esperar os estoques serem trocados para que esse preço, esse desconto volte, né? Chegue diretamente ao bolso do consumidor. É uma estratégia que vai deixar o governo refém
o governo vai ter que voltar àquela velha política de ficar se metendo nos preços da Petrobras. A médio, a curto prazo, é muito bom para os caminhoneiros. Para a gente também, porque mais de 70% de todas as mercadorias no Brasil rodam em cima de caminhão. Me diga uma coisa, em relação ao preço de Natal, você sai daqui, chegou em João Pessoa, o preço já está bem mais em conta do que aqui. Por que isso acontece? É só por causa da alíquota do governo do Estado? Ou existe um outro diferencial? Toda carga tributária, ela é formada a partir do preço final que o governo de cada estado da federação decide. Então, o governo do estado decide um preço de pauta e os impostos federais, os impostos estaduais, todos são cobrados em cima desse preço. Esse é o primeiro dos fatores. A Paraíba, por exemplo, que é um exemplo que todas as pessoas gostam de citar, ela tem hoje, se eu não me engano, umas 18 usinas de etanol. Ou seja, ela produz muito etanol durante a safra, tanto que pode até ultrapassar o período entre safra, e como a gente tem 27% do preço da gasolina atrelado ao etanol, a Paraíba tem uma vantagem competitiva muito grande em relação ao Rio Grande do Norte. Um detalhe importante é que o governo do estado, para fomentar esse tipo de ação, o governo da Paraíba, ele aumenta a alíquota entre estados para evitar que as distribuidoras do Rio Grande do Norte comprem etanol mais barato na Paraíba e vendam mais barato aqui no Rio Grande do Norte. Então, é uma forma de proteger, que o preço da gasolina na Paraíba seja um preço diferenciado. Então, é uma ação de governo. Acho que o governo do estado tem que acordar para esse tipo de coisa. Não se muda isso do dia para a noite. Tá? É necessário um planejamento, é necessário, sabe, uma estratégia para atrair mais usinas. Nós temos bastante campo para produzir bastante cana-de-açúcar, porém, estamos atrasados aí em relação à Paraíba. Então, para encerrar, a solução, pelo menos a curto prazo, é o consumidor começar a usar mais álcool mais etanol do que gasolina. Olha, a partir do momento que você fomenta um outro produto, é uma lei de mercado. Aquele outro produto tende a tentar reconquistar o seu espaço baixando seu preço. Esse é um dos pontos. Se o consumidor pular diretamente para o etanol, fazer a conta correta, ver quanto é que o carro dele faz, ele vai ter uma vantagem competitiva muito grande. O segundo ponto é cobrar, exigir do governo. A gente teve a oportunidade de já discutir esses assuntos aqui outras vezes, Roberto, você sempre me questionou isso, né? O que o consumidor pode fazer? É reclamar, buzinar, colocar nas redes sociais sua insatisfação, porque os políticos estão atentos às redes sociais. É importante fazer esse barulho, é importante mostrar a insatisfação. Agora, mostrar a insatisfação com a pessoa certa, né? Com quem realmente está jogando o preço da gasolina para as alturas. Roberto, a gente quer agradecer a sua participação, deixar o espaço para que você possa dizer suas redes sociais e as pessoas que quiserem lhe seguir. Muito obrigado por esse espaço, Roberto, por tirar a dúvida das pessoas que estão assistindo a gente. Olha, canal do RJ, procura aí no Instagram e no YouTube, tem vídeos, tem bastante informação, inclusive eu coloquei lá uma planilha que mostra detalhadamente a formação do preço de gasolina. Um grande abraço a todos. A gente vai agora para um breve intervalo e no próximo bloco a gente conversa aqui com Paloma Albuquerque, advogada, que ganhou uma causa diferente e que vai falar sobre isso com a gente. De volta com o nosso Band Entrevista, a gente conversa agora com a advogada Paloma Albuquerque, que recentemente ganhou uma causa inédita aqui em nossa cidade, em nosso estado. Ela advoga para uma mulher trans que ganhou o direito de receber pensão vitalícia do pai que era da Marinha. Bom dia, Paloma. Bom dia. Bom dia, Roberto. Tudo bem com você? Me conte aí, como é que essa cliente chegou até vocês e quais os argumentos que vocês utilizaram para que ela passasse a ter direito a essa pensão vitalícia do pai, ela que é uma mulher trans. Ela foi indicada por outra colega advogada e chegou até o escritório. Ela acreditava ter o direito, porque as outras irmãs dela já recebiam, ela tem 2 irmãs do gênero feminino que já recebia, então ela acreditava que poderia receber. Então, quando ela veio até o escritório, nós estudamos a causa,
e percebemos, vislumbramos o direito dela. Então, nós corremos atrás, demos entrada administrativamente junto com ela na Marinha do Brasil, aonde foi negado, e foi aí que a gente acionou a justiça. E aí vocês usaram que argumento? O argumento foi baseado na lei, que é a Lei 3765 de 60, que é exatamente o direito que era dado às filhas de militares das Forças Armadas para receber essa pensão vitalícia, né? Bastava que elas fossem do gênero feminino, não tinha tempo, não tinha prazo para elas requererem isso perante as Forças Armadas, e a gente argumentou exatamente isso, baseado na lei. O que é que muda a partir de agora com essa decisão? Roberto, para lhe dizer o que muda hoje com a lei, com essa decisão, porque na verdade essa decisão, ela ainda não esse processo não transitou em julgado. O que é isso para a gente? Já acabou, não tem mais recurso. Ele ainda tem recurso para esse processo. Porém, essa decisão, ela fez jurisprudência no Brasil. Ela abriu precedentes para que outras meninas, outras pessoas que tenham o mesmo direito ou que vislumbrem o mesmo direito, que eles venham a correr atrás dos seus direitos, a não se preocupar, a serem vistos, né? Pois é. Então, abriu precedentes. Hoje é o dia da visibilidade trans, 29 de janeiro. Como é que isso está sendo comemorado pela comunidade? Você tem acompanhado o que é que eles estão fazendo? Sim, a gente acompanha a população LGBTQI+, desde 2016, que nós fazemos um trabalho de perto com eles, maravilhoso. Sempre que pode, a gente está correndo atrás do direito deles. Então, assim, pelo Brasil inteiro, está tendo muita palestra. Eles estão, com essa decisão, estão muito felizes, porque é um avanço para eles, né? Eles foram vistos. Doutor Ivan, ele foi assim, de uma magnitude na sentença, ele foi muito garantista, sensível à causa, ele analisou todos os detalhes que nós trouxemos aos autos, então assim, para a população trans foi perfeito. E aí, essa abertura a partir de agora também faz com que, como você disse, que vai se criar uma jurisprudência. Mas, assim, há outras causas, mais ou menos desse tipo, que estão tramitando? Roberto, eu não sei lhe informar com relação às pessoas trans, a mulheres trans, se existem, não sei lhe informar. Eu sei que essa foi a primeira do Brasil. Existiu uma de um homem trans que perdeu direito, a partir do momento que ele alterou o registro no cartório para ser homem trans, né, que alterou o gênero e o nome para o masculino, ele perdeu o direito de receber a pensão. Então, essa antecedeu a nossa, que fez com que o doutor Ivan entendesse que se a Marinha ela retirou o direito de um homem trans, então por que não dá a de uma mulher trans? Aí faz sentido, né? Porque, na verdade, se tirou o direito de um que passou, que deixou um gênero para o outro, automaticamente, se ela está passando para um outro, para o gênero que dá direito, então ela teria o direito. Foi essa, então, a argumentação de vocês. Exatamente, foi essa. Até porque, Ivan, eu queria deixar bem claro para a população que existe uma grande diferença entre identidade de gênero e orientação sexual. No caso das pessoas trans, é a identidade de gênero, é a forma como elas se identificam, tá? Então, ela não virou mulher para ter direito à pensão. Ela nunca se viu homem, ela sempre se viu mulher. E a família reconhecia isso, a sociedade sempre reconheceu desde criança. Então, está tudo nos autos, ficou tudo claro nos autos, desde da inicial até a instrução. Então, assim, ela não virou para ter direito, ela nasceu trans, ela nasceu mulher. Então, existiam os laudos e todas as documentações que provavam isso. Sim, laudos, conseguimos com o médico, né, uma documentação, através de amigas, teve todo um laço probatório que conseguiu, graças a Deus, comprovar, e o doutor Ivan foi muito sensível à causa e conseguiu visualizar bem que ela não virou, ela nasceu mulher. Então, na verdade, a gente tem que pegar e fazer essa distinção.
Não é de uma hora para outra que a pessoa vai dizer agora eu sou mulher e vou ter esse direito. Não. Exato. Essa argumentação de muitas pessoas que não entendem como se dá a situação da identidade e orientação de gênero. Então, não entendem que ninguém vira. Eu sempre friso assim, dessa maneira. Me determine o dia que você virou hétero. Você lembra qual foi o dia que você virou hétero? Ninguém sabe. Então, essas pessoas, elas realmente nasceram, entendeu? E as pessoas trans, né, que eu tô falando. Então, assim, conseguimos comprovar e o juiz conseguiu entender, graças a Deus. Paloma, a partir de agora, vocês passam a ter uma certa visibilidade também em relação às outras pessoas. Isso já tem dado alguma aproximação de clientes, de pessoas que souberam que foi o escritório de vocês que conseguiu ganhar essa causa? Roberto, já procuraram a gente sim, não exatamente por essa causa, para esse tipo de ação, entendeu? Não exatamente por ser trans ou ser da população LGBTQI+, e querer esse direito também, não. Mas a gente, não vou ser hipócrita, e realmente a gente conseguiu sim ser vistos, né? Essa visibilidade realmente muda as coisas. Paloma, a gente queria agradecer sua participação, deixar as nossas câmeras abertas aqui, para que você possa dar os seus endereços, suas redes sociais, para que possa levar para o nosso telespectador. Muito obrigada pela entrevista, Roberto. O nosso escritório vai estar sempre aberto para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, qualquer coisa que vocês precisem, estamos abertos. Apenas vou dizer que meu nome é Paloma Albuquerque, a minha OAB é do Rio Grande do Norte, e quem quiser me procurar, pode procurar a sede da OAB, ficar à vontade. Ok, a gente agradece a participação aqui de Paloma e o nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A todos vocês um ótimo dia e continue sintonizado na Band. O Band Entrevista acontece todos os dias a partir das 6h30 da manhã. Fique ligado.